Bom dia a todos. E nesse vídeo eu gostaria de fazer algumas reflexões e aprofundamentos que eu tenho sobre a filosofia jurídica, né? E eu planejo fazer uma série de vídeos, ou, enfim, vamos ver como que vai se desenrolar, sobre alguns temas da teoria do direito, da filosofia jurídica, ou, enfim, até mesmo da filosofia, falando e pensando sobre alguns temas que me interessam, né? Sobre a filosofia no geral, né? E eu pensei em começar falando de um tema extremamente interessante da filosofia do direito para mim, especificamente também da teoria do direito, que é o próprio conceito de direito, aquilo que seria o conceito amplo daquilo que tudo, sobre tudo que estudamos, né? Na ciência jurídica, que eu acho extremamente importante delimitarmos até onde ele vai e até onde ele não é, o que ele é e o que ele não é. O conceito de direito eu acho bastante interessante todas as discussões sobre isso, porque todas as ciências, enfim, grande parte delas, como a física, a biologia, a matemática, principalmente essas ciências físicas, né, ciências matemáticas, enfim, elas têm bastante clareza em determinar seu objeto, né? É bastante simples de dizer o que estudamos, o que fazemos e o porquê estudamos desta maneira. Agora, quando se faz essa pergunta, o direito, o que é o direito e o que essa sua ciência faz? Já fica um pouco mais complicado porque estamos tratando de uma ciência social, uma ciência humana, né? De um conhecimento social e humano, né? Que não é prático no sentido matemático e biológico e físico que geralmente estamos acostumados, né? Ele tem uma particularidade que é uma ciência cultural, né? Um conhecimento cultural. Ele não é tão exato e empírico também como se espera, né? Mas enfim, eu acho que é bastante interessante e importante estabelecermos alguns certos pressupostos antes de iniciarmos essas reflexões, que seria, em primeiro lugar, dizer o óbvio, né? Estabelecer as bases de todas as reflexões que teremos, quem sabe no futuro, de onde se estabelecem todos os princípios, os fundamentos do que, do que faremos, né? Que em primeiro lugar, que é bastante claro, é que para mim e toda a filosofia que me sustenta, é de compreender que a filosofia do direito ela se insere num campo amplo da filosofia. A filosofia do direito é uma parte específica da filosofia geral, né? Por isso que algumas matérias, inclusive, se chamam filosofia geral e jurídica. E isso quer dizer, isso implica que esta compartilha, na verdade, 100% das suas indagações fundamentais. O que não quer dizer que a filosofia jurídica não opera, ela não opera com as respostas fechadas, né? Mas ela tem uma análise constante dessas premissas que fundamentam a experiência jurídica em si. Então, assim, quer dizer que ela herda esses problemas filosóficos, né? E isso implica aceitar que o direito não é um objeto científico, como estávamos dizendo, passível de definição exata e incontroversa. Mas isso quer dizer, com a confusão que se tem, geralmente, sobre o conceito de ciência, né? Existem diversas ciências, diversos conhecimentos, e assim como a psicanálise, assim como outros tipos de conhecimento, de ciências, que têm o seu estudo, o seu conhecimento, pautado na sua própria concepção de ciência. Então é inconcebível utilizar-se das ciências, enfim, naturais e querer explicar desse ponto de vista científico ciências que não são naturais, não são, é, enfim, biológicas e exatas, né? Mas enfim, se trata de que o direito não é esse tipo de objeto científico, né? Mas ele é um fenômeno complexo, né? Ele demanda reflexão contínua sobre sua natureza e seus fins e a sua legitimidade. Pois bem, para esse para essas reflexões, eu gosto também de dizer os livros que geralmente eu utilizo como base, entre eles de base fundamental para explicitar alguns conceitos essenciais que às vezes fogem, que é o curso de Filosofia Jurídica do professor Orlando Zanon Júnior, que é um professor aqui da Univale, né, que utilizamos bastante na matéria de Filosofia Geral e Jurídica. E outro, que é a Teoria dos Valores Jurídicos,
Neocantismo e o Pensamento de Gustav Radbruch, do professor Newton, que é de grande ajuda especificamente para a compreensão do próximo livro, né? Além das conversas e debates sobre esse tema, que é A Grande Filosofia do Direito, de Gustav Radbruch. Esse sim, teoricamente, seria o livro basilar de todas as reflexões presentes e futuras. Assim, seria o centro das reflexões, seriam basicamente o grande professor, né? O professor Radbruch. Enfim, né, não se fecha só nisso, né? Tem também algumas lições do Kelsen, claro, dada sua devida importância, e também algumas compreensões de Carlos Santiago Nino, que constantemente utilizo para dar um norte mais contemporâneo para as reflexões, né? Assim como os estudos da minha professora Victoria Roca Pérez, que também são bastante interessantes. Mas vamos lá. O conceito de direito. Vamos partir de uma premissa bastante simples, né? Para a gente partir para as mais obscuros sobre o conceito. Ele pode ser, inicialmente, descrito como um conjunto de padrões, né, que regem a tomada de decisões dotadas de força coercitiva em uma sociedade. Isso seria quase como uma observação empírica, né, do direito, tendo como objetivo declarado, né, a produção de estabilidade, né, segurança, seria posteriormente, né, segurança jurídica, nas relações humanas. Claro, só que como disse, essa descrição, porém, ela é apenas um ponto de partida superficial e importante também, pois imediatamente nos deparamos com a pluralidade de entendimentos sobre o conceito de direito, sobre o que esses padrões são, de onde vêm e como eles devem operar. Não existe um conceito único e essencial de direito, e aqui eu trago as reflexões de Carlos Santiago Nino, que nos afirma a pluralidade de conceitos de direito e de que essa busca essencialista é parte de uma linguagem, de uma percepção platônica da linguagem e realidade, que eu estou de acordo, eu acredito que o direito ele é muito mais complexo e muito mais amplo do que se busca entender quando se traça uma perspectiva essencialista e platônica. Então, para mim é interessante esse debate, né? Porque não existe um conceito essencial e único e universal. A gente pode encontrar alguns princípios universais que regem ali a ideia de direito partindo da compreensão de Radbruch, que para mim faz bastante sentido, né? Mas enfim, o que existe é um campo, né? Um campo de debate entre paradigmas que vão enfatizar diversos aspectos distintos, né? A norma, que é quando ela é posta, a parte da decisão judicial, e enfim, até os valores morais que são subjacentes ao direito, né? Então, assim, eu acredito fielmente que qualquer investigação séria sobre esse tema, ele deve renunciar de antemão à pretensão de capturar uma essência imutável e reconhecer que o conceito de direito ele é mesmo objeto de uma disputa filosófica, né? Ele vai depender do contexto histórico, do contexto momentâneo, tanto que eu me recordo bastante da professora Victoria me dizendo que o melhor conceito de direito é o conceito de direito democrático, né? Então, assim, é uma outra concepção, parte dessa disputa filosófica. Então, assim, é crucial a gente afastar essa visão ingênua, né, como dito, que vê o direito como quase como um acervo de critérios de julgamentos que são pré-estabelecidos, que seja um sistema fechado e completo, que nos dê de maneira quase mecânica permitir qualificar qualquer conduta humana no tempo e no espaço como lista ou ilícita. Isso é bastante simples, bastante genérico. Essa visão é uma ficção que ela não resiste ao exame da prática do direito. Ele, na verdade, é um empreendimento em construção eterna. Ele é uma atividade dinâmica, interpretativa, que nunca se esgota, né? Ele não se resume a um catálogo amplo de regras e que são à espera de uma aplicação, uma decisão judicial, né? Quando observamos o momento dessa decisão, né, do ponto de vista é, judicial, né, ele é o momento em que o direito se torna concreto, ele produz efeitos no mundo concretos, claro. A gente vê que ele se manifesta principalmente de maneira argumentativa. Então a solução para um caso, ela não está simplesmente escrita na lei, ela precisa ser construída através de um raciocínio que vai articular textos, vai articular princípios, alguns precedentes e as circunstâncias específicas desse tipo de situação, né? Enfim, até alguns aspectos morais que são influenciados nesse tipo de situação, né? Então, o direito é um sistema, embora formulado no passado, né, pelo legislador e com termos gerais,
ele é sempre acionado para resolver problemas presentes ou futuros. Então ele vai demandar uma recriação, uma reinterpretação do seu sentido, mesmo sendo construído no passado. Essa característica ela discorre essencialmente da origem humana, né? Como a gente disse, a gente é um ser humano que nasce e morre, não somos eternos, assim como os princípios da matemática e da física, né? Não somos universais, somos criações de origem humana, então ele é um produto cultural. Ele é criado por uma humanidade que é finita, não onisciente. Né? Por melhor que seja a técnica legislativa, é impossível para um legislador que ele vai estar situado num determinado momento histórico, prever e regular de antemão a infinita variedade de casos concretos que o futuro trará. Né? A linguagem, também por sua natureza, ela possui uma textura aberta. Os seus termos, os conceitos gerais, eles carregam uma indeterminação que só pode ser preenchida no momento da aplicação desse conceito. Então, o conceito de direito ele é aberto a uma interpretação que não é um defeito a ser corrigido, ele é uma condição de possibilidade do próprio direito, é uma escolha pensada. Ele é assim por ser um produto humano e cultural. E sem essa flexibilidade, nosso sistema jurídico, ele se tornaria rapidamente obsoleto, né? E injusto, provavelmente, porque ele seria incapaz de corresponder a novas realidades. E essa questão sobre manter a interpretação judicial e ter um certo progresso na interpretação judicial é um dilema complexo. Não são perspectivas justas em ambos os casos, né? Porque é importante mantermos essa segurança, termos uma previsibilidade, mas a sociedade progride, a sociedade tem bastantes mudanças, né? Então necessitamos em todo momento reinterpretar e modificar aquilo que entendemos de correto e justo perante a sociedade, né? Claro, em primeiro lugar buscamos ordem, mas temos que observar as pequenas injustiças e lapidarmos o direito. Claro, essa tentação de buscar um fundamento absoluto e encontrando e progredindo sobre a interpretação é, é forte, né? E o justnaturalismo ele já apresentou, já representou essa busca quando ele postula princípios morais universais, né? Que muitas vezes são de origem divina e são como base para o direito positivo, né? Enfim, essa ideia de acessar uma consciência divina é capaz de oferecer respostas perfeitas e eternas para todos os conflitos humanos é bastante sedutora, né? Porque, enfim, né, a gente conseguiria resolver esses problemas da segurança jurídica. Se a gente encontra os princípios morais universais e os princípios do direito numa consciência divina, a gente resolve tudo e para de progredir na interpretação e a gente mantém um ideal normativo concreto para o presente, para o futuro e para o passado também. Né? Mas enfim, no entanto, essa via está vedada, né, pela nossa condição limitada de ser humano. Ainda assim, a gente não pode descartar o papel desses princípios morais. Né? Não buscamos respostas fáceis aqui. Esses princípios, eles funcionam como orientações valorativas fundamentais. Né? Eles são faróis, são um horizonte. Eles devem guiar a construção e aplicação do nosso direito em uma direção a um ideal de justiça, preferencialmente um ideal de justiça distributiva. Né? Eles vão nos fornecer fundamentos éticos, a base argumentativa para criar e criticar leis injustas, né? E construir interpretações mais adequadas sobre o fenômeno jurídico. Só que é vital que a gente entenda que esses princípios não são já respostas prontas. Né? Eles não resolvem automaticamente os casos que são considerados difíceis. Né? E antes eles oferecem uma moldura quase valorativa dentro da qual a argumentação jurídica deve se mover nesses casos. Então, o conceito, como dito, de direito, ele inevitavelmente será aberto. Ele tem uma abertura dupla. Né? Ele é uma consequência da linguagem, em primeiro lugar, e segundo, é uma exigência da pluralidade de valores e interesses que coexistem em uma sociedade complexa. Então, o direito nesse contexto tem uma missão que é quase paradoxal, assim. Ele tem que proporcionar estabilidade e previsibilidade na questão da segurança jurídica,
ao mesmo tempo em que ele deve permanecer sensível à mudança e à diversidade e pluralismo dessa sociedade, né. Então é uma questão, um paradoxo imenso, né. A resistência social a reformas ou às novas interpretações jurídicas é um sintoma desse paradoxo, né. Existe uma resistência a essas reformas e interpretações. Por um lado, os cidadãos anseiam por essa segurança, é bastante comum observar aí enquanto existem conversas de senso comum sobre que a lei mudou, enfim, mais uma emenda constitucional, enfim, algo comum, existe uma certa resistência, né, que é um sintoma desse paradoxo. Eles desconfiam de mudanças bruscas. Por outro lado, a sociedade se transforma, ela cambia, e o direito não pode ficar imóvel, sem se tornar uma fonte, para não se tornar uma fonte de injustiça, né. Então essa tensão nos leva ao cerne da natureza do direito. Ele é um fenômeno essencialmente político, que já aí voltaremos numa perspectiva de Carlos Santiago Nino, né? E essa afirmação vai além de dizer que o direito é feito por políticos. Significa que o direito é uma expressão do poder, um campo onde visões de mundo, projetos de sociedade e interesses diversos se confrontam e se negociam. Ele é uma obra humana, como já dissemos anteriormente, histórica, imperfeita e sempre passível de revisão. A busca por essa estabilidade é um reflexo do nosso desejo, quase que inconsciente, psicológico, por uma certeza, né? Mas a realidade política e social garante que o direito será sempre um campo de movimento sujeito a pressões e muitas transformações. Então, assim, em períodos de normalidade institucional, o polo da estabilidade ele deve ser dominante, predominante. A sociedade opera com base na confiança e de regras que são conhecidas e reconhecidas por uns outros, né, e são respeitadas. Mas a filosofia jurídica, é o papel da filosofia jurídica de manter, e tem o dever de manter um olhar crítico sobre esses fatores, sobre essa estabilidade. Assim como nos alertou Gustav de Radbruch, há um limiar há um limiar, além do qual a mera legalidade se transforma em injustiça extrema, e o direito positivo ele perde sua pretensão de validade. Então, este alerta de Radbruch não se aplica apenas a regimes totalitários monstruosos, que é o seu objetivo final, claro. Ele é latente nisso, é bastante claro que devemos nos atentar para monstruosidades, mas serve como um parâmetro também que permanece de crítica na sociedade mais estável também. Devemos observar, sim, constantemente essas injustiças operacionais e estruturais que os sistemas jurídicos podem produzir ou perpetuar mesmo em democracias, né? A universalidade formal da lei, essa ideia de que todos são iguais perante ela, pode até mascarar e reforçar essas desigualdades materiais que são profundas, né? Porque daí a relevância de termos um ideal da justiça distributiva. A partir de uma compreensão de Hardbrook, o conceito de direito ele é conectado com uma ideia de direito, né? Essa ideia de direito tem como princípio fundamental a segurança, né, numa primeira fase Hardbrookiana, e assim numa segunda fase a justiça. E para ele, dentro do conceito de justiça, a segurança jurídica já está embutida, né? Já está ali, assim como a finalidade social da norma, né? E enfim, outros princípios também, como a ordem, a paz, né? Então, assim, daí, como disse, que tem a relevância dessa justiça distributiva, né, que vai desde a tradição de Aristóteles a Hardbrook, que exige tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Então, assim, a política do direito, portanto, ela deveria incorporar ativamente esse mandamento, o que, na verdade, se pode traduzir como mecanismos, como as ações afirmativas que temos, né? Elas são entendidas não como as exceções, mas como concretizações do próprio ideal de justiça do sistema jurídico que estabelecemos. Porém, com humildade, que a finitude e a parcialidade humanas impedem que qualquer ordenamento jurídico corrija plenamente, né, essas assimetrias do mundo social. São tentativas que nós, como humanos, buscamos num sistema que é humano, é, corrigir assimetrias históricas injustas no nosso contexto, né? Enfim, em síntese, a gente pode entender então que o direito ele é uma construção racional e institucional que tem um caráter geral, né?
que só adquire existência plena no movimento singular de uma decisão concreta. Ele é um fenômeno cultural, né, uma obra coletiva que participa simultaneamente do momento do domínio do ser, entendido como Sein, do fato social, da instituição, do texto escrito e do domínio do dever ser, né, o Sollen, da norma, do ideal, da obrigação. Essa dualidade ela é constitutiva da ideia de direito. O direito ele existe materialmente, mas sua força de sua capacidade de projetar um mundo que deve ser. Ele vem dessa parte, ele vem dessa força de estabelecer e observar um mundo que deveria ser. Ele é, em sua operação cotidiana, uma ferramenta argumentativa. Ele mobiliza valores que são historicamente situados para tentar resolver conflitos pacificamente. Né? Ele é um fenômeno da consciência coletiva, o direito. Ele é uma forma específica de atribuir sentido às relações sociais, um sentido normativo, na verdade. Então, o valor último do conceito de direito, a sua ideia reguladora, é a busca incessante e quase inacabada por um ponto de equilíbrio, que é dinâmico e frágil entre os três grandes bens, como já falamos bastante, que seria a segurança, a estabilidade, a justiça, a ordem, a paz. E essa busca seria o seu núcleo filosófico permanente, né, onde a gente está sempre buscando um fim. Bom, eu espero que essas reflexões tenham sido úteis e possam trazer mais pensamentos, enfim, ou críticas para essa ideia de direito, sobre esse conceito de direito, na verdade. Espero que tenha sido bastante proveitoso e planejo, como dito, trazer outras reflexões, outros pensamentos para que possamos conversar no futuro. E estou sempre à disposição para mais discussões. Muito obrigado.